Bota o vídeo aí do Fernando Diniz. Intensidade e amor incondicional. É assim que a Fiel vive o Corinthians. Muito mais que os 90 minutos do jogo, os 35 milhões de corintianos espalhados pelo mundo doam as suas vidas pelo Corinthians. Aqui, a loucura transcende o jogo. E para mim, o jogo tem que ser vivido exatamente como a Fiel gosta. Emoção, raça, intensidade e coragem. O meu coração já pulsa no mesmo ritmo da Fiel na arquibancada. Estou pronto. Isso é corintianismo. Agora vai começar a loucura. Vai, Corinthians! Hoje, a apresentação do Fernando Diniz, né? E essa apresentação, assim, tem o lado bom, né? Que eu vou perguntar pro Godoy, pra Marília, pro Quesada e pro Sérgio, que assim, o Corinthians mandou embora o Dorival Júnior e logo em seguida, no mesmo momento, já teve o Fernando Diniz, ele dá treino amanhã e viaja já pro jogo contra a equipe do Platense lá na Argentina. E domingo já enfrenta o Palmeiras, na Neoquímica Arena, 8h30, fazer uma propaganda para Record. Antes disso, você gostou da contratação em relação ao Fernando Diniz e quais informações que você tem, Marília? Que hoje, nos Donos da Bola, a gente deu informação que você foi a primeira jornalista a cravar, o que isso é muito legal. E também quem não cravou também está tudo certo. Ó, Neto, eu fico surpresa porque durante muito tempo o Diniz teve muita rejeição pelo jeito, que ficou famoso o jeito Diniz de jogar. Entretanto, desde que foi anunciada o distrato, né, a demissão do Dorival Júnior ontem à noite, as primeiras ligações que eu já fiz já eram 2 nomes apenas, Tite e Diniz. E no caso do Tite, assim como foi com o Emiliano Dias, o Ramonzinho, necessitaria que ele entrasse em contato com o Corinthians depois dos últimos 2 não. Isso não aconteceu ontem, então quando amanheceu o dia já era o Diniz. O primeiro contato e o único oficial do Corinthians foi com o procurador do Diniz. O Diniz já deu sim imediato, que gostaria de abrir negociação. E essa negociação foi muito rápida, com o Marcelo Paz e com o Stabile liderando. Mas a verdade é que o grupo que apoia o Stabile também quis o Diniz e tem um voto muito importante nessa história toda, que é do quarto poder do Corinthians. Dias atrás, quando quase o Dorival caiu, o presidente da Gaviões da Fiel, o Alê, postou um vídeo nas suas redes sociais dizendo que ele era contra a volta do Tite. E ontem, em contatos informais entre a direção do Corinthians, que está louca por um apoio depois de toda a confusão que está acontecendo interna em relação aos presidentes do conselho, presidente da diretoria, e com uma eleição ali no horizonte no final do ano, o veto ao Tite tornou o nome do Diniz o único nome a ser negociado. Não havia nenhuma possibilidade, até onde eu apurei, de técnico estrangeiro, principalmente porque o Corinthians não tem no Sub-20 um técnico que poderia assumir essa semana, e é uma semana muito importante, de estreia da Libertadores e de Clássico no domingo, que é meu aniversário, não pode perder, por favor. Então, era importante... Seu aniversário domingo? Então tem que ganhar. Fazer bolo pra você, Marília Ruiz, a maior jornalista desse país. Vamos Pelo lá. amor de Deus, Diniz. Meu Deus. Assim, ó, a pergunta pra você, Quesada, que estava lá com a seleção brasileira, ele foi treinador da seleção brasileira, fez uma média desgraçada com o Neymar, pegou o helicóptero junto, não foi? O Corinthians, meu irmão, não é a seleção brasileira. O Corinthians é diferente do Vasco, o Corinthians é diferente de todos os times que você dirigiu. E você é corintiano, porque eu sei que você é corintiano. Porque você começou no Juventus, do Borracha, você é um menino gente boa, eu sei que você é uma boa pessoa, eu sei que você é um bom cara, eu sei que você é um bom pai, eu sei disso. Eu sei da sua índole. A sua índole é uma índole legal. Não tem esquema com o negócio de jogador. O único cara que... Não que você tem esquema, não. O único cara que você levou, aquele goleiro, acho que para 10 times, sempre levou. Felipe Alves. Não foi o Sidão, não. Que jogou no Alves. Felipe Alves. Foi o único jogador que você levava ele para tudo quanto era jogo. Mas tá tudo bem. Você é um cara decente. Você é um cara estudioso. Só que o Corinthians é o Corinthians, meu irmão. Não adianta você vir depois de você vir aqui, querer dar pau na imprensa e chegar. Não vai. Vai assim que você vai começar errado. Então vai na humildade, escuta o Mauro, escuta os caras que trabalham lá, conheça o Corinthians, porque o Corinthians está numa coisa tão horrível politicamente que o Dorival Júnior conseguiu, com a sua maestria, com a sua educação, com a sua visão. Porque quando o Dorival Júnior deu o pau, ele segurou o André. Quando o Dorival Júnior quis fazer aquilo que deveria fazer, os jogadores derrubaram ele. Então, Fernando Diniz,
presta atenção que você vai estar num clube que você ama, que você é corintiano pra caramba. Eu joguei com você no Corinthians, da Excel. Você é um bom cara, só que você tem que mudar o seu comportamento. O Corinthians não tem elenco pra jogar do jeito que ele treina e do jeito que ele joga. Isso é minha pergunta pra você, Quesada. Sim. Por favor. Eu concordo com você, craque. Agora você, como apresentador, você pode falar isso sem problema nenhum, porque você não vai cair. Quando o Dorival falou isso, e na semana passada na conversa com a torcida passou essa informação para os jogadores de que o Dorival entendia que com esse elenco o Corinthians não ia conseguir chegar tão longe, tirando as Copas, no caso no Campeonato Brasileiro. Então, o Dorival falou a verdade. E às vezes falar a verdade, você paga por falar a verdade. O Dorival está falando só aquilo que... Aqueles caras que estavam no avião aí, eles caras sabendo que estourou a turbina, Sim. e vocês viram onde foi lá? Aí os caras estavam junto com a mulher lá, não sei o quê, ele começou a ver, preciso falar as verdades pra você. Já falou antes. Todas as verdades no avião, pousou. Falou, ai meu Deus, perdi o casamento. Não, mas era brincadeira. Era brincadeira. Eu não falei nada disso. Tem verdade que é dura. Não, mas é o seguinte, às vezes a gente cobra os homens do futebol, né, quem faz o futebol, por não falar a verdade. O Dorival falou aquilo que nós, cronistas, falamos, que o elenco do Corinthians é limitado. Para fechar meu breve comentário, o Diniz vai chegar aqui, ô Diniz, você não vai chamar o Memphis de perninha, né? Você não vai dar a chave. Se fizer isso, você cai no dia seguinte, né? Você não vai dar a chave pro Memphis, porque o Dorival Júnior deu a chave pro Memphis, o Marcelo Paz deu a chave pro Memphis, todo mundo deu a chave pro Memphis do Corinthians. O argentino não deu e caiu? Não jogou, o argentino não deu e caiu. E foi campeão paulista. E outra coisa, o Abel dá a chave, o Renato Gaúcho dá a chave. Não. Então, aonde o Memphis está esse ano? Qual é a parada dele? Holanda. Um gol, uma assistência. Holanda. E contratou 2 jogadores, foi pra Holanda, depois foi pra Madrid, de Madrid voltou pra cá, foi lá no jogo, ficou do lado do Pedro Silveira, que é o cara que fez o contrato pra ele, 24 passagens de executiva, né? Você dá aí na sua empresa 24 passagens pro seu CEO, você dá 5 milhões por objetivo, do jeito que você deu pro Memphis, por isso que você é amiguinho dele, deu camarote pra ele, os outros jogadores não têm camarote. Vocês deram camarote pra ele. E você falou que ele pode fazer um grande trabalho nos donos da bola hoje, porque tá ali o Osmar Stabile, tá ali o Fernando Diniz e tá ali o Marcelo Paz. Craque, boa noite. É um prazer estar com você aqui também, né? Além da Rádio Bandeirantes, donos da bola. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com a Marília. Faz tempo que não via. Verdade, a Rádio Bandeirantes, nós contratou o Sérgio e o Leandro Guerreiro, os donos da bola. Tá contratado nosso, eu contrato mesmo. É um prazer, obrigado, Neto. O que eu penso sobre o Diniz é que ele sempre fez um trabalho muito bom de início, mas ele precisa de tempo para montar suas equipes e fazer o estilo dele. Então, eu acho que no Corinthians não tem tempo para isso. Ele vai ter que chegar e já mostrar trabalho. Tanto é que ele já se apresenta e já vai fazer o trabalho dele. Então, eu acho que o time está treinado para sair jogando, como ele gosta. É um time que tem a posse de bola, jogando no Corinthians, na arena do Corinthians. É um time muito rápido, ágil. Eu acho que é a cara do Diniz. Eu acho que se ele colocar realmente a metodologia que ele está acostumado, tenho certeza que agora é a hora dele mostrar um belo trabalho para aquilo que ele faz no futebol brasileiro. Porque, para mim, ele que começou com esse trabalho de sair jogando com a bola, né? Ele que implantou isso, então o Diniz merece todo esse respeito, que ele não fica muito tempo desempregado, é um bom profissional. Agora, falta realmente um clube que dê essa oportunidade para ele. Vamos lá, então. Godoy, a saída do Dorival Júnior, a entrada do Fernando Diniz, ele já dá treino amanhã, lá no Dr. Joaquim Grava, ele já viaja com a equipe para a Argentina, ele já fica no jogo do Palmeiras, ele não se escondeu. Muitos se escondem. Ele não se escondeu, ele já vai dar treino amanhã. Eu tenho informações que ele já conversou com a maioria das pessoas que trabalham no Corinthians e, ao mesmo tempo, ele já sabe, ele disse, olha, eu assisti todos os jogos do Corinthians, eu assisto futebol pra caramba, eu já enfrentei o Corinthians 4 vezes, eu sei do potencial do Corinthians, né? E aí é uma oportunidade para ele também, no meu ponto de vista, dele mostrar uma coisa que ele não mostrou ainda, que é o quê? Um time mais organizado, um time que é onde sabe marcar. Um time aonde que sabe perder, como é o time do Abel Ferreira. Qual a ideia da saída de um, a entrada de outro? E, por sinal, o Dorival Júnior, ele tem quase 11 meses de Corinthians, ganhou 2 títulos. 2 títulos. E um nacional, hein? Ganhando de Cruzeiro,
ganhando de Vasco, ganhando de Atlético Paranaense, ganhando de Palmeiras. Não, tudo bem, aí eu vou chegar na Supercopa. Aí um jogo só Supercopa, foi lá e ganhou do Flamengo e era para ser os 4. 2 títulos ele ganhou. Ele fez o Mateuzinho jogar melhor, ele fez o Matheus Bidu jogar, ele fez o Breno Bidon jogar de uma outra função, ele descobriu o André. Isso e o Dorival Júnior, num dos piores momentos da história do Corinthians. Aí chega o Fernando Diniz, que é completamente diferente dele. Qual a ideia que você tem, grande Godoy? Craque Neto, o importante nisso daí é que é um técnico brasileiro. O Corinthians acabou optando por um técnico brasileiro. Eu acreditava muito que seria um técnico estrangeiro e argentino por causa do diretor que está lá, o executivo que está exercendo essa função lá. O Fernando Diniz tem a oportunidade no Corinthians de melhorar o currículo da carreira dele, porque ele está com um currículo bem negativo em relação aos trabalhos realizados em 3 grandes clubes do futebol brasileiro. É a Mais derrota que vitória, a gente mostrou hoje nos donos da bola. E a chance dele também mostrar que é possível e eu acredito que ele tenha evoluído também, pessoalmente, Verdade. como profissional e como pessoa, porque aquele tratamento que ele passou, aquelas imagens que estão registradas aí, de descontrole emocional no momento de orientar os seus jogadores, de conversar com os seus jogadores, essa é a chance que o Corinthians também está lidando e ele pegou, porque ele tem confiança no seu trabalho, tem confiança em si, de mostrar que também ele consegue evoluir como pessoa e como profissional. Ele tem condições, com o grupo de jogadores que o Corinthians tem, de fazer jogar melhor. Porque esse grupo só está jogando o que está jogando porque não queriam continuar trabalhando com o Dorival Júnior. E o Dorival Júnior só não fez esse grupo jogar melhor porque também não queria continuar no Corinthians. Porque se quisesse continuar, teria feito e estaria fazendo esse time jogar mais. O Fernando Diniz vai jogar no primeiro momento, esse grupo vai render mais e será melhor coletivamente do que estava sendo com o Dorival Júnior. Ó, Fernando Diniz, 2017, 14 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Mais derrota. Clube Atlético Paranaense, 2018, 5 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Que, por sinal, em 2018, ele vestiu a camisa do Guarani como treinador e largou o Guarani. E foi para o Atlético Paranaense, depois de 5 dias. 2019, 59 jogos, 25 vitórias, 15 empates, 19 derrotas. Mais derrotas, né? Muito louco isso. 2020, 53 jogos, 27 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Eu já gostei, né? Aí depois, 2021, São Paulo, Santos e Vasco. 45 jogos, 14 vitórias, 12 empates, 19 derrotas. Muito mais derrotas. Aí Fluminense, 44 jogos, 26 vitórias, 9 empates, 9 derrotas. Aí é onde ele ganhou o ano da vida dele e principalmente a notoriedade em relação a ser um treinador de ponta, que até então ele não era. Era só o esquema, ou era a visão do que ele jogava taticamente. Aí ele veio e arrebentou. Que aí foi 39 vitórias, 14 empates e 25 derrotas em 78 jogos. E ele conseguiu a Libertadores, certo? Aí a grande crítica é o trabalho dele. Ele é um time vulnerável, um time de gols e perde toda hora, né? Os números estão aí, Aí no Vasco, 45 jogos, 14 vitórias, 12 empates, 19 derrotas. Aí ele veio pro Vasco de novo em 2026. 11 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Então, a desconfiança dele e da maioria das pessoas é se ele vai ter essa visão de entender que o Corinthians é diferente nesse sentido. Marília Ruiz, até porque 2 volantes para nós é o que nós gostamos. É vida, pois é. A questão do esquema que ele gosta de jogar, ou a forma como ele torna o futebol uma coisa lúdica e é para se divertir, então, não é exatamente, é para competir. E aí eu divirjo dele, quando ele acha que o futebol é para se divertir, quando eu acho que o futebol competitivo profissional é para competir. Acho que esse número de derrotas também a gente mostra como foram as campanhas. No caso do São Paulo, por exemplo, quando ele desponta, o time tem 7 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro do ano da pandemia, o time desmonta. Contra o Bragantino. E aí perde para o Internacional, tem 7 pontos de liderança,
e aí ele é atropelado pelo Internacional, que depois é atropelado pelo Flamengo naquele ano. O Rogério Ceni é campeão brasileiro. A questão é que o trabalho rapidamente rui. E aí tem a questão pessoal. Primeiro o vestiário se apaixona por ele, e depois ele perde o vestiário quando ele começa a pegar no pé de um jogador ou outro. E hoje em dia a relação com o jogador é muito diferente, ela é quase infanto-juvenil. Ai, meu Deus, não pode ferir suscetibilidades. Não pode, eu não sou a favor de ser grosseiro, ou rude, ou assédio moral, não é isso. Mas jogador de futebol, principalmente no Corinthians hoje em dia, tem dono do vestiário. Então, ele vai ter que plantar ali a sementinha da paz, da mãozinha, fazer cirandinha, aquela coisa que ele gosta. Vamos lá, essa foi a seca de Corinthians, aí não vence a 9 jogos, empatou 1-1 com a Portuguesa, mas classificou e perdeu para o Novo Horizontino, empatou com o Cruzeiro 1-1, perdeu para a equipe do Novo Horizontino lá em Novo Horizontino, onde eu tive lá com a Rádio Craque Neto, tomou um vareio de bola contra o Curitiba, empatou 1-1 com o Santos, empata 0-0 com a Chapecoense, empata 1-1 com o Flamengo, toma um vareio de bola contra o Fluminense e também não joga aquilo que deveria jogar, ou pelo menos tem a vontade de se jogar com a camisa do Corinthians, e foi contra o Internacional, e vai jogar agora na quinta-feira contra a equipe da Platense lá na Argentina. Eu vou colocar agora a primeira pressão dos jogadores, aí depois eu pergunto pro Magrão, aí depois eu faço a pergunta para vocês todos aqui. Vamos colocar. Primeiro, quando vocês pressionam o Ranieri, é um absurdo. Porque se tem um jogador que corre, que tem disposição e que joga muito e que é um dos melhores jogadores do Corinthians, é o Ranieri. Bota a primeira pressão. Nós é otário, caralho. Achando que a torcida é otário, caralho. Brincadeira, esse time não quer nada por nada, esses caras aí. Brincadeira, xará. Tem que botar esses caras aí, mano. Vai jogar 90 minutos vocês, não é possível. É toda hora o técnico, e o time? Dá licença, rapaz. Tá jogando Corinthians, maluco. E o time? É só o técnico, a culpa toda vez. Jogar bola, cara. Vamos cobrar arma. Acho que nós é palhaço, mano. 90 minutos apoiando toda vez, eu só apoio, só apoio. Dá licença, rapaz. Certo que nós vai embaçar. Nós passamos o pau, mano. Pra mim é injusto. É injustiça fazer isso com o Ranieri. Pergunto pra você primeiro, meu querido Quesada. Porque o Ranieri é o cara que mais joga, é o cara que mais corre, é o cara que mais se determina. Porque o tal de Memphis foi de helicóptero embora, né? Eu quero ver se a torcida vai cobrar com essa mesma veemência o Memphis, como exatamente, você citou aí. Não, o Ranieri é um cara que nunca faz corpo mole, eu nunca vi. Posso até criticá-lo de vez em quando, uma parte técnica ali ou outra tal, mas eu acho que atirar contra o Ranieri... É injusto, eu acho que estão atirando no cara errado, sinceramente. Eu acho que é injusto. Acho que a cobrança tem que ser diferente. Ô, Ranieri, você podia pegar firme desses caras aí, porque só você que corre. Porque se teve um jogador que jogou muito contra o Internacional, que correu, foi o Ranieri, Sérgio. Eu concordo, craque. É um jogador que você vê que ele sente, né? Essa cobrança. E isso tem que ser levado em consideração, porque às vezes você corre, você se dedica e você é cobrado injustamente. Então, os demais que eram para ser cobrados, pode ser que nem sejam aí, nem vão passar por aí. Então, realmente é um cara de personalidade que passa, que escuta. Mas, com certeza... A maioria não tem personalidade igual teve o Ranieri. Não tem personalidade de passar e se esconde. Então, esse é o verdadeiro homem, o verdadeiro atleta que representa o clube. Parabéns, Ranieri. Vamos lá, Magrão, o que você pensa dessa cobrança em cima do Ranieri? Eu acho que toda a cobrança, não só no Ranieri. O Ranieri eu acho que é um erro também, concordo com você, Ranieri, Yuri Alberto, o próprio Hugo. Generalizar num todo o Corinthians, os jogadores do Corinthians, eu acho que a gente vai tá errando. Mas eu acho que a cobrança, de forma pacífica, ela é válida. Sabe por quê, Neto? Porque muitos jogadores aí que estão aí jogando hoje futebol, jogando nas grandes equipes, não tem noção de onde eles estão, do tamanho que é o clube, do quão esse torcedor sofre para ver o time jogar. Então, às vezes, esse tipo de cobrança, que seja de forma pacífica, é bom para eles verem o que é a instituição, o que é o Corinthians, o que é o Palmeiras, o que é o São Paulo, o Internacional. Vamos lá, vou botar a segunda cobrança agora para o Godoy falar, depois a Marília Ruiz. O Caio César, que acabou de chegar, ele está na segunda contusão já, muscular. Ele jogou bem contra o Santos, lembra quando ele entrou contra o Santos? Só. Caio César, e deu um tapa de chaleira no jogo que o Yuri Alberto fez o gol. Né? Contra o Flamengo na Supercopa. Então vamos lá, vamos ver a cobrança aí, que eu não vi hoje de manhã, não vi isso nos Donos da Bola. Amanhã, 8h20, tem o programa da Lívia Nepomuceno, né? Aqui na Band, começa 8h20, ela e Gustavinho. Gustavinho, que dupla, hein? Lívia Nepomuceno e Gustavinho arrebentando a boca do balão antes do Bola Brasil. Coloca aí.
É Spy, caralho. E daí que você não tá jogando? Já vai se ligando que a parada é assim mesmo aqui, certo? Funciona assim. Aqui é o bagulho assim, certo? Não passa a mão na cabeça de ninguém, não. É isso mesmo, hein? Vai jogar quando, irmão? Vai jogar quando? Tá suave? Vai jogar quando? Tá suave por quê, Vai jogar quando? Você acha que tá suave, maluco? Não, é só Tá Spy, suave? mano. Suave o quê, Nunca rapaz? joga, velho. Certo, rapaz? Tá, mas vai jogar quando? Foda-se. Quando? Vai jogar quando? Foda-se, maluco. Não tá jogando, foda-se. Sobre a recuperação, irmão. Vai ter que ouvir, irmão. Vai ter que ouvir, vai ficar com a camisa do Corinthians, certo, irmão? Vai pensar que é Spy. Vai voltar quando, irmão? Vai achando que o bagulho aqui é... Falou, malandro? Certo? Mas vai pegar na de vocês, vou pesar na de vocês daqui pra frente. Falou, malandro? Se perder domingo, você vai ver qual que vai ser. Você tá de risadinha, maluco? Tá achando que eu tinha brincadeira? Você tá de risadinha? Eu tô falando, hein, mano. Mas faz você voltar lá pra puta que eu pariu no maior barato. Falou, maluco? Certo? Certo? Vai se ligando aqui que aqui o bagulho é assim mesmo. Vai. Certo? Ó, eu jogando pelo Corinthians, eu já tomei essas pressão, essas pressão eu já tomei 200 mil vezes. Aí cabe o jogador entender ou não, né? Se tem personalidade para isso ou não, porque o Caio César não fez um gol ainda no Corinthians, toma uma pressão ali, né? Qual que é a ideia sua, Marília Ruiz? Isso é intimidação, né? E aí, com todo o respeito que o rapaz não teve com o Caio César, é injustificável. Ele pode até perguntar para ele quando é que você vai jogar e o rapaz pode falar, tô com segunda contusão e tal. O todo o resto é uma intimidação desnecessária, inclusive porque o Corinthians não está nessa situação porque o Caio César não joga. Então, falta um pouco de inteligência nessa relação. Tem uma violência verbal ali desnecessária, eu sei, você já passou muitas vezes por isso. Uma vez até vi, eu estava no Parque São Jorge, você passou no ginásio, assim, tinha uns caras da Gaviões, meu irmão estava jogando, sei lá, mamadeira, chupetinha, você passou e teve igual. O ter acontecido antes não dá sentido acontecer agora. E de verdade, ao trabalhador corintiano que foi ali fazer a pressão no Caio César, ele não é titular do Corinthians. O Corinthians não ganha 9 jogos porque ele não joga. Você pode até perguntar, você vai treinar, o preparador físico, que é o problema do Corinthians, como é que é o preparo físico, você treina em 2 períodos, ou treinar em 2 períodos. Agora, o resto todo ali é uma violência que eu não concordo. Vamos lá, agora vamos colocar o outro, a pressão que a torcida deu em cima do Vitinho, que fez um gol em quase 40 jogos. Coloca aí. Que número? Se puder, rapaz. Tá boas ideias com vocês, mano. Tá boas ideias, mano. Então fala, mano, que falaram que as ideias. Deu vários técnicos, rapaz. Que técnico vocês querem, irmão? Qual técnico vocês querem? Passando vergonha aí, rapaz. Vai, para de falar isso, cara. Tentando caralho. Não, tentando não, já deu. Pode tentar. Falou, mano? Ô, Vitinho. A época de tentar já deu, parça. Deu vários técnicos. Tá vindo com o técnico nessa porra. Não era o técnico? Então vamos ver agora se era o técnico mesmo. Falou, rapaz? Vamos ver se é o técnico mesmo. Falou, rapaz? Não, que caralho, mano. Vou falar bagulho pra você aqui, ó. Vai perder domingo, não vai maluco. Vai passar em qualquer lugar que vocês vai, mano. Qualquer lugar. Corinthians, maluco. Vamos lá, então. Qual a ideia desse tipo de pressão, Godoy? Você como árbitro, que deve ter tomado muita pressão. Isso aí é uma teta, né? Isso é uma teta. Isso é uma teta. Mas Agora, tudo bem. interessante, Não teve agressão e não tem que ter mesmo. Tem que ter Teve assédio aí pra caramba, pô. Isso é culpa da diretoria que não pode permitir isso pros seus funcionários. Primeiro. Segundo, eles gritaram no campo lá, tem que ser homem pra jogar no meu timão. E qual é a hombridade desses corajosos machões que foram lá pressionar? E você viu a reação do Caio César? Tá cagando pra eles. Vamos lá. Qual é a ideia dessa pressão com a chegada do Fernando Diniz, Quesada? A gente tem que tomar cuidado, craque, para não achar que esse tipo de pressão é que vai fazer a boleirada ganhar o jogo. O Corinthians ganha contra o Platense e ganha do Palmeiras, que é um jogo que é possível que o Corinthians ganhe, porque contra o Palmeiras há uma transformação no elenco. E aí todo mundo vai achar, tá vendo? A gente foi fazer pressão. Mas quando o jogador precisa, ele não pede apoio da torcida? Vamos ser justos aqui. Sim, claro. Faz média. Faz média. Não, mas todos eles fazem. O dirigente faz, treinador faz, todos eles fazem. Usa a torcida. Isso, mas então, qual é o lado? Tem os dois lados. Jogador não vai na Gaviões, jogador não vai nas paradas na camisa 12, vai em tudo. Então qual é o lado aí? Porque quando eles querem fazer média, jogador, eles fazem com a torcida. Ou faz dirigente, o assessor, presidente. Usa pra ganhar a eleição. Então é os dois lados, hein? Não é só a torcida, não. A torcida do Corinthians é maravilhosa. Mas nenhuma torcida maravilhosa, igual a fiel torcida, vai conseguir fazer um time jogar bola se esse time não tiver a fim de jogar bola. Isso é fato. Verdade. Agora, esse tipo de pressão aí, me desculpa, cara, eu tô aqui, não vou falar um negócio desse, porque senão vai pegar mal. Mas os caras fariam isso com o Memphis Depay? Então é isso que eu fico... O Caio tá machucado, cara. O cara não... O Ranieri não merece isso. O Ranieri não merece. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Porque para sair uma faísca aí, ó, é um pedacinho, entendeu? Perigoso. Então enfim, acho que a torcida tem o direito de reclamar, mas tem que ter um pouco de tranquilidade nesse momento, porque esse tipo de coisa, sinceramente, eu acho que mais atrapalha do que...